viva! Boas práticas de mediação e conciliação.dn, onde eu respondo aqui às vossas dúvidas, curiosidades, ao que me enviam também aí pelo próprio direct e, óbvio, àquilo que também me é colocado pelos meus alunos. E o tema escolhido é a utilização estratégica das reuniões individuais na mediação. Então vamos começar exatamente por aí. O que é a reunião individual na mediação? Bom, em primeiro lugar, nós podemos dizer que ela faz parte do procedimento do processo de mediação e está, efetivamente, inclusive, regulamentada na Lei de Mediação e referida também ali no Código de Processo Civil. Mas ela, como não é uma etapa, um momento ou um procedimento obrigatório, nós podemos dizer que, de certa forma, ela corresponde a uma ferramenta que a mediação disponibiliza. Agora, para nós conseguirmos de facto utilizá-la estrategicamente, precisamos de entender para que serve, quando e como utilizar. E isso aplica-se para todos os intervenientes. Aplica-se para os mediadores que conduzem o processo, aplica-se para os advogados que acompanham os seus clientes e aplica-se para esses clientes que na verdade são os mediados, ou seja, o cidadão comum. E com isso nós precisamos então de entender quais é que são, primeiro, os maiores problemas que ocorrem durante a mediação e em particular a reunião individual e porque é que nem sempre a utilização das reuniões individuais dá certo. Bom, em primeiro lugar, porque ainda existem alguns profissionais de mediação que estão num processo de aprendizagem e desenvolvimento e que utilizam erradamente ou equivocadamente, para ser mais simpática, a utilização das reuniões individuais como fuga a uma conversa mais acesa, como fuga a uma comunicação mais emotiva, como fuga à necessidade da gestão de sentimentos ou até como fuga à dificuldade de aprofundar aquelas posições que foram manifestadas para encontrar os reais interesses, as reais necessidades e os valores que estão ali em causa. E também dificuldades ou desconhecimento sobre como começar a reunião individual, como realizar a reunião individual e como finalizar a reunião individual. Exatamente, porque a própria reunião individual, tal como a reunião conjunta, também ela tem um princípio, um meio e um fim. Isto é, tem objetivos que precisam de ser alcançados e só são alcançados de acordo com a estratégia e a profissionalização que ali é colocada. Então, para que serve, na verdade, a reunião individual? Bom, a lista seria imensa, mas eu escolhi aqui alguns pontos que considero que são os mais relevantes para que fiquemos com esse esclarecimento aqui aprofundado dentro daquilo que é o tempo que temos. Primeiro, ela pretende posicionar o tratamento de temas ou assuntos delicados, sem constrangimentos, sem medos, sem inseguranças sobre o que o outro ou os outros intervenientes irão pensar ou poderão até reagir. Por outro lado, ela ajuda a identificar a diferença entre opções e alternativas. E ela também permite estimular o que significa melhores soluções para todos, mais uma vez sem constrangimento. E por fim, eu diria que ela nos auxilia a desmistificar que transação não é exclusivamente dinheiro, que existem outros elementos que também têm igual ou até superior valor do que aquilo que é a questão pecúnia, o valor financeiro. Quando utilizar, Dulce? Bom, eu diria que nós podemos utilizar sempre que as barreiras da comunicação sejam efetivamente reais, ou seja, falta efetivamente escuta, em situações onde existe dificuldade em criar diferentes soluções, a tal estimular a criatividade, em impasses na construção de possíveis soluções que atendam a todos e que vão para além daquilo que é o básico, e também na percepção sobre a existência de assuntos delicados ou eventualmente até confidenciais. Como utilizar? Pode ser utilizada quer através de solicitação do mediador ou da mediadora, dos próprios mediados ou dos seus advogados e na sequência da reunião conjunta ou efetivamente nós podemos até agendar reuniões individuais com data e hora certa, então com tempo mais longo. Então o tempo da reunião individual ela vai
ser possível ela é flexível e ela é efetivamente como o processo informal, vai depender das necessidades do caso a caso. Ela também pode ser iniciada logo concomitantemente ao início do processo de mediação, ou seja, nós podemos começar o processo já por reuniões individuais, ou ela pode ocorrer no meio do processo de mediação. Então, aquilo que nós precisamos de entender é que apenas não é mais adequado, ou não é adequado o seu uso para concluir o processo. Isto é, o processo, ele, de uma forma, em termos de uma boa prática, ele deve ser concluído com todos os intervenientes. Então, eu acredito que a raiz das dificuldades aí sentidas, ela se encontra na falta de tempo para aprofundar esta ferramenta e verificar que a mesma não pode efetivamente ser uma fuga ou um mero proforma. Isto é, nós não vamos fazer reuniões individuais porque tem que fazer. Ele tem que ter uma razão, uma justificação, uma fundamentação e uma técnica de profissionalização para as realizar. Precisamos para isso o quê? Exercitar, entender a sua profundidade e as potencialidades enquanto ferramenta e enquanto instrumento ao serviço não só da mediação, mas também ao serviço aí dos seus intervenientes. Em particular, eu acredito muito no processo de mediação como facilitação da comunicação e superação de impasses na construção de soluções consensuais. E por isso eu precisei efetivamente de trabalhar o meu espaço como mediadora no respeito pelos tempos de cada interveniente. E aquilo que eu verifiquei é que nem sempre é possível comunicar como seria desejado ou utilizar a criatividade para soluções consensuais de um modo rápido. Então, existem efetivamente elementos subjetivos que condicionam diversas capacidades humanas, mas isso não significa, eu diria em absoluto, que as pessoas sejam incapazes de criar elas próprias os seus resultados. Então, como mediadora e como mediadores, e os mediadores em geral, eles precisam de entender quais as dificuldades sentidas, bem como quais as expectativas e desejos, para através quer de reuniões conjuntas, quer de reuniões individuais, conseguirmos alcançar o potencial de cada uma dessas formas de dialogar, porque de facto é proporcionado ali diálogos diferentes, diálogos distintos. Agora, por favor, não volte a dizer aos mediados que a reunião individual é para eles falarem relativamente ao que não querem que o outro escute. Pois, se vocês apresentarem isto desta forma, vocês estão a desestimular a comunicação entre eles, em vez de a facilitar, e estão a chamar para vocês um protagonismo que não vos cabe. Então, esta minha fala é exclusiva aí para os mediadores e mediadoras que me escutam. E já agora, lembre também que reunião individual, além de regras próprias, como a confidencialidade, também tem uma estrutura para acontecer, com princípio, meio e fim. E eu desenvolvo exatamente essa estrutura no programa de treinamento Mediação na Prática.dn. E por isso, se ainda não está atento ou se ainda não está ciente de tudo aquilo que esse meu programa oferece, vai lá na bio, vai lá na minha página e verifica, porque efetivamente a comunidade Mediação na Prática.dn cresce e cresce de uma forma exponencial em termos da sua profissionalização. Bom, compartilha aqui nos comentários a minha fala, o que te despertou, realidades já vivenciadas, se você já faz parte aí não só da comunidade Via Consenso, mas também do Mediação na Prática.dn, coloca aí também como tem sido essa prática e essa experiência, partilhe com alguém que precisa de saber mais sobre este conteúdo, guarde para ver ou rever depois e no mais, já sabe, até ao nosso próximo encontro.